Salve galera, começando mais um vídeo do canal Camisa 4 de Sérgio Ried. E o papo de hoje é como é que o Chelsea deu o banho de bola que deu no PSG na final do Mundial de Clubes. Algumas pessoas falaram em nó tático, do técnico do Chelsea, outras pessoas falaram em soberba do PSG, e a gente vai tentar analisar rapidamente o que aconteceu. Na minha opinião, não houve um nó tático, alguma coisa inusitada que o técnico do Chelsea preparou para esse jogo. Ele fez o esquema dele comum, apenas colocou um volante a mais, colocou o Reece James na meia cancha e retirou do ataque o Nkunku. Ficou jogando basicamente com dois atacantes, que eram o João Pedro e o Pedro Neto, e na saída de bola do PSG ele adiantava o Enzo Fernandes. Talvez o posicionamento do Enzo Fernandes tenha sido a grande diferença que o Chelsea fez em relação aos demais jogos da Copa do Mundo. Mas eu acredito que o Chelsea acabou sendo melhor do primeiro ao último minuto, embora o PSG tenha tido uma chance clara de gol quando estava 0-0, o Désiré Doué recebeu uma bola dentro da área que ele podia ter batido direto para o gol. Ele tentou dar um passe para o meio da área e o Cucurella foi muito esperto, ao invés de dar o carrinho para abafar o chute, ele antecipou a visão de que o atacante do PSG ia tentar o passe e cortou a linha de passe e evitou esse gol, que poderia ter mudado a história do jogo, Porque o PSG, todos nós sabemos, é um time muito arrumado, vem fazendo exibições belíssimas durante toda a temporada, e se ele saísse na frente, talvez deixasse o time do Chelsea mais inseguro em relação ao seu potencial e o PSG ainda mais confiante para tentar ganhar o jogo. Mas o PSG perdeu essa chance e no restante do primeiro tempo o Chelsea chegou muito facilmente ao ataque, criando chances de gol. Já tinha criado uma chance antes de fazer o primeiro gol. O lado esquerdo do PSG com o Nuno Mendes, que na minha opinião foi o melhor lateral esquerdo do mundo na atual temporada, fez uma partida muito abaixo, marcando mal. Também não teve ajuda quase que nenhuma dos seus companheiros de equipe, especialmente do Kvaratskhelia, que em outros jogos ele se dedicou à marcação, acompanhando os laterais adversários até o fim, e no jogo de ontem, na decisão, ele foi um tanto quanto preguiçoso. O Kvaratskhelia andou em campo, assim como o Dembélé, o Fabian Ruiz a gente não viu quase em campo também, o Hakimi também andou sumido, assim como o Nuno Mendes. Então o PSG não teve esses jogadores apoiando bem. Claro, a gente pode dizer que a marcação do Chelsea foi interessante, mas na minha opinião a diferença não foi tática, a diferença foi de atitude dos jogadores. Os jogadores do Chelsea parece que estavam indo na bola como um prato de comida. Eu sei que é um clichê, um lugar comum, mas era isso. Eles iam em toda a bola como se fosse a última, tanto para defender como para atacar. O Gusto, lateral direito, que na minha opinião se mostrou muito limitado no ataque e no apoio durante todo o campeonato mundial, no jogo decisivo ele foi realmente muito importante. Ele foi para cima, criou várias situações de perigo. O primeiro gol foi ele, que foi para cima do Nuno Mendes, ganhou uma disputa individual, ganhou um duelo, e aí esteve para mim a diferença no jogo. A maioria dos duelos quem ganhou foram os jogadores do Chelsea. Ele entrou na área, tentou o chute que o Beraldo cortou da primeira vez, depois ele recuou a bola para o Cole Palmer, que estava iluminado. O Palmer ontem fez uma das melhores partidas da vida dele, sem dúvida nenhuma. Um jogador jovem de 23 anos, fez 2 gols, deu uma assistência e ainda criou outras oportunidades de gol para o Chelsea. O PSG parece que continuou meio que caminhando em campo, talvez acreditando que a sua estrutura tática, a qualidade dos seus jogadores poderiam fazer com que ele ganhasse o jogo na hora que ele bem entendesse. E não foi isso.
Aos pouquinhos foram saindo o segundo e o terceiro gol do Chelsea, e depois não deu mais para o Paris Saint-Germain reagir, né? Eu acho que houve uma crítica exagerada no Beraldo, né? Ele não foi tão bem, não foi nada brilhante, mas nos gols do Chelsea, na minha opinião, ele podia ter feito pouco. Inclusive no gol em que o Palmer dá uma assistência para o João Pedro, o Beraldo não tinha outra coisa a fazer a não ser vir para cima do Palmer, senão ele ia chutar para o gol de novo. E aí o Palmer enfiou a bola, né, no vão ali entre ele e o Nuno Mendes, e o João Pedro fez uma infiltração muito interessante e fez um gol de craque, né, de um cara maduro, de cavadinha por cima do grande goleiro Donnarumma. Então eu acho que o Chelsea mostrou muito mais vontade. O Chelsea foi um time que foi evoluindo ao longo da competição, né, ele foi assentando o seu meio de campo. Moisés Caicedo e Enzo Fernandes jogaram muito. O Cucurella, né, que é um jogador nada simpático, um jogador que provoca muito os adversários, cavou a expulsão do meio de campo do PSG, que puxou seu cabelo, né? Mas a provocação inicial foi do Cucurella. Mas a gente tem que reconhecer que ele é um excepcional marcador, é um carrapato, um jogador rápido, não é brilhante com a bola nos pés, mas na marcação, na composição tática, ele beira a perfeição, né? Por isso que ele é titular da seleção da Espanha, que tem outros laterais esquerdos que nos seus times tem um desempenho muito mais vistoso, né, que apoia o melhor ataque, mas quem encanta o técnico da Espanha, que hoje é uma das melhores seleções do mundo, é o Cucurella, né? Então o time do Chelsea, todos os jogadores jogaram bem, o goleiro Roberto Fernandes fez uma das melhores partidas da sua vida, né? O Chelsea, que todo mundo diz que está procurando um goleiro e que inclusive estaria sondando o próprio Donnarumma do PSG, ontem viu o seu goleiro fazer uma partida espetacular. Quando foi exigido, resolveu perfeitamente. Não dá para dizer de nenhum jogador do Chelsea que jogou mal. E do PSG, na minha opinião, talvez só o Vitinha se salve, o Donnarumma acho que não teve falha em gol nenhum, Marquinhos também não teve falha nenhuma que eu possa me lembrar aqui, mas também não dá para lembrar assim de uma jogada maravilhosa do Marquinhos, né, nem do próprio Vitinha. E os demais jogadores do PSG, todos eles, Hakimi, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Dembélé, Doué, Barcola, especialmente o Kvaratskhelia, fizeram sem dúvida nenhuma a pior partida de cada um deles no Mundial de Clubes. E aí, quando os jogadores estão mal individualmente, não tem esquema tático que dê certo, né? Eles estavam mal tecnicamente e, na minha impressão, parece que com menos apetite, com menos vontade, com menos intensidade que os jogadores do Chelsea. Para mim, essa foi a explicação do jogo, uma vitória justíssima daquele que foi o melhor time na final, e que mereceu, né, ganhar esse primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA. Vamos ver agora se isso vai dar um ânimo para o Chelsea fazer uma temporada melhor, e se o PSG vai voltar agora em agosto, depois das férias, voltando o futebol maravilhoso que encantou o mundo, menos nessa decisão, ao longo de toda a temporada 2024-2025. Foi assim que eu vi o jogo. E você? Deixa aqui no chat os seus comentários sobre Chelsea 3, PSG 0. Quem diria, hein? Um abraço para todos vocês.